Introdução do objeto de conhecimento, das revoluções inglesa à Revolução Industrial, que esse conteúdo está na apostila de vocês, e iremos iniciar explicando um pouquinho o que estudaremos no apostilamento 2. O mundo contemporâneo apresenta muitas características que foram desenvolvidas a partir do século XVII e XVIII. As revoluções inglesas, por exemplo, consolidaram o parlamento como um dos pilares da democracia moderna e impulsionaram a Revolução Industrial, que transformou significativamente as relações de produção e consumo. Outro assunto de extrema importância que iremos estudar no apostilamento 2 é o Iluminismo, que consagrou o uso da razão e do espírito crítico, dando para questionar tiranias como para explicar os fenômenos naturais, sociais, econômicos e políticos. Atenção, você perceberá o quanto o conjunto dos acontecimentos mencionados estão presentes no nosso cotidiano, influenciando nossos valores e comportamentos. Observe a imagem abaixo e tente imaginar comigo. Você consegue imaginar a vida sem computadores, celulares, ventiladores, carros, navios, aviões e tantos outros objetos presentes no nosso cotidiano? Importante. Alguns estudiosos acreditam que a progressiva substituição do trabalho humano por máquinas causará o fim do emprego e do salário. Você acredita nisso? De que maneira as pessoas seriam atingidas por essa transformação? Continuidade, vamos na apostila de você está. A Inglaterra é uma realidade singular no cenário europeu. Mas como foi possível uma mudança tão significativa em tão curto espaço de tempo? Os acontecimentos que singularam a realidade inglesa em relação aos demais integrantes do cenário europeu são a valorização da lã e dos tecidos ingleses no mercado internacional, a transformação da terra em mercadoria. Inglaterra, uma realidade singular no cenário europeu. Em meados do século XV, a Inglaterra era um dos reinos mais pobres da Europa. Entretanto, na segunda metade do século XVIII, o país se consolidou como principal potência econômica mundial. Mas como foi possível uma mudança tão significativa em tão curto espaço de tempo? Os acontecimentos que singularizaram a realidade inglesa em relação aos demais integrantes do cenário europeu são a valorização da lã e dos tecidos ingleses no mercado internacional, a transformação da terra em mercadoria, a política do cercamento, o poder político conquistado pelo parlamento. Esses elementos romperam com o feudalismo e com o absolutismo europeu. Os cercamentos das terras comunais. Terras comunais eram terras que, apesar de estarem sob o domínio de algum senhor, ou rei, algum nobre ou qualquer outro proprietário, podiam ser usadas por todos. Passaram a deixar de existir à medida que os cercamentos foram se expandindo. A gente exigiu o cercamento dessas terras para uso próprio, deixando muitos camponeses sem terra para cultivar. A dinastia Stuart. Dinastia Tudor tinha um poder relacionado com as duas câmaras do parlamento. Essa situação declinou com a morte da rainha Elizabeth I, que morre em 1603, e ela morre sem deixar herdeiros diretos, e o poder foi assumido pelo seu primo Jaime Stuart VI da Escócia, que subiu ao trono inglês como Jaime I. O governo de Jaime foi marcado por diversas crises institucionais. Em 1625, o filho de Jaime assume o trono, tendo também uma relação muito hostil com o parlamento. Em 1628, o parlamento obrigou o rei a jurar petição de direitos. O que era essa petição de direito? Era um documento que protegia os cidadãos contra prisões injustificadas e a cobrança de tributos ilegais, entre outras medidas. Em 1629, Carlos I dissolveu o parlamento e assim governou por 11 anos. Durante este período, o descontentamento da população cresceu. Então, esta foi a nossa introdução ao conteúdo da apostila que está na página 5. Agora nós iremos fazer a atividade
que tem o número 1 na página 5, letra A, tá? Respondam esta questão e eu irei enviar uma atividade complementar lá para o grupo, ok?